E aí, PHDevs, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre Layout Groups, Dynamic Layouts, Repeating Dynamic Layouts e Tables. Ou seja, hoje nós vamos manipular sections, vamos criar novas sections e ver o funcionamento desses elementos que eu acabei de citar. Basicamente, esses elementos servem para melhorar a visualização das nossas sections, para ficar com um layout melhor, de uma maneira mais apresentável. E para isso, eu vou pegar como exemplo aqui essa primeira section, que é a primeira section que a gente desenvolveu. Ela possui diversos campos aqui, como vocês podem ver, e há uma maneira melhor de apresentar esses campos, de modo que fiquem mais uniforme. E para isso, a gente pode utilizar o Layout Group. O Layout Group ele é muito interessante para agrupar informações e exibir de uma maneira mais agradável, uma maneira mais intuitiva. Para isso, a gente vai utilizar o Layout Group Tab e, primeiramente, a gente vai aqui clicar na ferramenta Live UI do próprio Pega para ir direto para a nossa section, que é a section Personal Data. A gente vai clicar nela aqui e vai clicar nesse alvo para abrir ela no Dev Studio. Vou minimizar. Vocês podem ver que essa section ela já tem 1, 2, 3 Dynamic Layouts. E agora a gente vai agrupar esses Dynamic Layouts de maneira melhor, né? Para ficar com a visualização melhor. Vamos utilizar aqui o Layout Group. Existem várias opções aqui, porém a que a gente vai utilizar é o Tab. Clica aqui em OK. E agora basta a gente arrastar para dentro do Layout Group cada um desses Dynamic Layouts. Vamos arrastar o primeiro. Vocês podem ver que aqui já gerou aqui uma opção para colocar um título nesse Layout Group. Então aqui a gente tem as informações do morador. Então a gente pode colocar aqui no título morador. Aqui a gente tem o segundo Dynamic Layout. Nós vamos arrastar ele para dentro do Layout Group. Aqui vocês podem ver que a numeração está 1.1, aqui já está 1.2, que é o segundo. Vamos colocar o título como condomínio, que é o condomínio que o morador vai selecionar. E por último, as informações de endereço do morador. Vamos jogar também para dentro desse Dynamic Layout. E aqui a gente tem o 1.3, que são as informações do morador. Vamos colocar aqui endereço, as informações de endereço do morador, melhor dizendo. Então, basta a gente clicar aqui em salvar e vamos ver esse comportamento em tela, como é que ele é apresentado. Aqui a gente já salvou, vou dar um Actions, Refresh. Vamos dar Go aqui. E aí vocês podem ver que ficou muito mais agradável essa visualização. Agora a gente tem as tabs exibindo as informações aqui que a gente quer. Então, é muito útil, o Layout Group é muito útil para que o layout fique melhor, de maneira apresentável, né? Agora a gente vai criar a nossa próxima section. Para isso eu vou vir aqui no nosso Case Type Reporting. E essa próxima section a gente vai começar a trabalhar com listas. Então aqui, por exemplo, se eu avançar esse case para a próxima section, ele avisa que não há uma view definida, ou seja, não há uma section definida para essa tarefa aqui, o Report Issues, que é a tarefa no qual o morador ele vai reportar os problemas que estão acontecendo. Ele vai dizer a descrição, o nome e tudo mais, além das fotos do problema, né? Então a gente vai criar do zero essa section. Aqui a gente vai vir no processo de reporting. Vamos abrir. Open Process. Vamos vir aqui no conector de Report Issues para
criar a nossa section nesse Flow Action Report Issues. Primeiramente, a gente vai criar o Flow Action, ou seja, a gente vai criar uma ação chamada Report Issues. Sempre que a gente criar uma tarefa, vai ter um Flow Action associado a essa tarefa. E aí a gente cria agora esse Flow Action Report Issues. Clicar aqui em salvar. E temos que criar a section associada a esse Flow Action, que é a section que vai ser apresentada nesse lugar aqui. Vamos criar essa section. Segundo o nosso guia aqui, essa section vai se chamar Issue Information, que são as informações dos problemas, né? Coloquei aqui, vou aqui clicar no alvo. E aí vamos criar nossa section Issue Information. Vou clicar aqui em converter para Full Section Editor, para a gente ter uma visualização melhor. E aí a gente vai começar a manipular listas. Então, vamos começar pelas tables, que são as tabelas. Como vocês sabem, aqui no nosso modelo de dados, a gente vai ter um conjunto de problemas, de issues que o morador ele quer exibir. Então, a gente tem essa lista de issues aqui. Se eu clicar, a gente vai ver que é uma page list do objeto issue. E a gente vai exibir essa lista. Para isso, a gente pode exibir de diversas maneiras. Inicialmente, eu queria mostrar como funcionam as tables. Então, a gente vem aqui, seleciona o elemento table, pode jogar dentro do Dynamic Layout. E aí, para configurar uma table, a gente precisa saber qual é a lista dessa table. O que é que essa table vai exibir? Então, o que a gente quer exibir são os issues. Então, a gente vem aqui, aperta em Issues, e aí a gente vai ter a lista de problemas. Clicar aqui em Submit e vou salvar. Bom, até então a gente já criou o objeto Issues aqui na nossa table. Nesse momento, essa table ela é exibida dessa maneira aqui. Vocês podem ver que out of the box do Pega tem a opção de adicionar um item ou deletar um item. Porém, para que a gente possa usar isso, a gente vem aqui na table e coloca a opção aqui em Operations, essa opção aqui para editar as linhas da tabela. A gente pode colocar aqui inline, ou a gente coloca para serem sempre editáveis, ou clicar na linha para poder editar. Aqui eu vou deixar clicar na linha para poder editar e vou dar Submit. Eu vou salvar, porém a gente vê que essa tabela ela está precisando colocar aqui os campos que a gente quer exibir. Deixa eu dar um refresh aqui para vocês verem. Se eu clicar aqui no refresh e der um go, a gente vai ver que não tem campos aqui para serem exibidos. A gente só tem a tabela sem itens, porém não tem as colunas da tabela. Então a gente vai criar agora as colunas da tabela. Por exemplo, aqui a descrição do problema. A gente coloca aqui a label e aqui a descrição, que é o campo correspondente. Mesma coisa a gente faz, cria uma coluna ao lado, coloca aqui data início do problema. E essa data início vai ser o nosso atributo StartDate, que é o atributo do issue. A gente pode criar mais um aqui. Por exemplo, deixa eu dar uma olhada aqui. A gente pode criar categoria, por exemplo. Dá Submit. E aqui a gente coloca categoria. Agora a gente vai salvar. Quando a gente voltar aqui no case e dar um refresh, as nossas alterações elas vão ser exibidas. Bom, agora a gente consegue ver as três colunas aqui, descrição, data, início e categoria.
E aí a gente vai criar alguns itens aqui. Vamos colocar a data início, por exemplo, dia 6 de setembro, a categoria, área interna, e a descrição é encanação quebrada. E aí a gente pode ir adicionando novos itens aqui. Poste quebrado com a sua data início e a sua categoria, jardim. Então, quando eu clicar aqui em Save, esses dados do issue, no caso a lista de issues, vai ser registrada no nosso case. Vou abrir aqui a clipboard para a gente ver que esses dados que a gente salvou na nossa table estão justamente aqui na nossa lista de issues. Você vê aqui, ó, a área interna, encanação quebrada, e aqui também, jardim, poste quebrado. Então, vocês podem ver que de maneira out of the box a gente consegue registrar aqui os dados que a gente quer utilizando as tables. Porém, essa ainda não é a melhor maneira que a gente quer utilizar. A gente quer utilizar também as imagens dos problemas. Então, não é o ideal colocar imagens em tables. E é para isso que a gente usa os Repeating Dynamic Layouts, que são uma maneira ainda melhor de exibir informações, dependendo da informação que você for exibir. Nesse caso aqui, essa tabela seria o suficiente, porém, como a gente vai inserir imagens, então o Repeating Dynamic Layout é mais agradável e fica muito melhor no nosso layout. Agora, mais uma vez, a gente vai trabalhar com as listas, com essa mesma lista aqui de issues, porém, a gente vai aprender sobre o Repeating Dynamic Layout. A gente vai exibir essas informações aqui de uma outra maneira. Então, vamos lá, vamos clicar aqui, apertar no Repeating Dynamic e jogar aqui o nosso Repeating Dynamic Layout. Quando a gente clica aqui na engrenagem, a gente consegue configurar ele. Primeiro, a gente vai ter que dizer qual a fonte dessa lista, que vai ser justamente a lista de issues. Então, eu clico aqui em issues. E aqui eu vou clicar em submit. Então, eu já tenho o nosso objeto que vai ser issues da classe Reporting Data Issue. E agora a gente vai para uma parte muito importante, que é criar a nossa section que será repetida. É por isso que é um Repeating Dynamic Layout, porque a gente pega uma section que será repetida para formar uma lista. Então a gente vem aqui em Structural e pega uma Embedded Section. Nós vamos criar uma Embedded Section que vai representar essa section a ser repetida. Como a gente viu aqui, vamos criar essa section Issue with Pictures. Clica aqui no alvo. A gente vai abrir na classe DataIssue, que é a classe que a gente quer. Vamos criar essa section. E aí vamos configurar ela da melhor maneira possível. Podemos utilizar um Dynamic Layout em Grid Double. E aqui a gente vai jogar as informações. Um Text Area para jogar a informação da descrição do issue, do problema. Aqui a gente vai colocar a descrição na label. Aqui a gente pode colocar também a data de início do problema. Vai ser um datetime. Start date. Vai ser data início. E também podemos colocar o tipo de categoria, né? A categoria desse problema. Vamos colocar uma drop-down aqui, que vai ser a categoria do problema, category. Bom, até então a gente só tem alguns dados dos problemas, mas também vamos precisar das imagens
desses problemas, as fotos. Isso a gente vai fazer num próximo vídeo, porém nesse vídeo a gente vai focar mais nessa estrutura aqui da section e exibir essa section no Repeating Dynamic Layout. Então a gente já tem aqui a descrição, a data início e a categoria do problema, e a ideia é que essa section se repita sempre que o usuário adicionar um novo problema. Vamos voltar aqui para a nossa section Issue Information. Eu vou ter que refazer aqui porque deu um pequeno problema. Vou jogar Embedded Section de novo. E vamos referenciar a Issue with Pictures. Vou salvar. Vamos salvar essa section. E agora a gente vai criar um case para ver se pelo menos exibiu aqui o nosso Repeating Dynamic. Vamos criar aqui o case do zero, Reporting. Vamos passar de tela. E como vocês podem ver, só está exibindo a tabela que a gente criou anteriormente. Isso acontece porque o objeto Issues ele não foi inicializado nesse Repeating Dynamic, então ele acaba não exibindo. Então, vamos inicializar esse objeto criando um Data Transform aqui no Report Issues e fazendo um append nessa lista de issues. E como é que a gente faz isso? A gente cria aqui o Data Transform pré-Report Issues, que na verdade eu já criei. Eu vou abrir esse Data Transform e a gente vai criar do zero aqui. Deixa eu apagar essa linha. E vamos inicializar o objeto Issues colocando um objeto Issues vazio. Para isso a gente vai utilizar o método append_endMap_to. A gente quer fazer um append, ou seja, a gente quer inserir um elemento na lista de issues e esse elemento ele vai ter que ter alguns dados. A gente pode, por exemplo, preencher a data de início desse objeto, start date. E qual a data de início? A gente pode colocar uma data de início padrão utilizando a função currentDateTime. Então a gente vem aqui e coloca @curDateTime. Vamos salvar. Eu provavelmente coloquei a função errada, então a gente vai ver aqui a função currentDateTime. Agora sim a gente vai colocar a função certa, currentDateTime. E vamos clicar aqui para salvar. Então, resumindo, o que está acontecendo aqui? Esse FlowAction Report Issues, que é a ação que se inicia, a ação aqui do reporting, ela vai executar um Data Transform antes de renderizar a tela, antes de mostrar a tela, e esse Data Transform simplesmente está adicionando um elemento vazio aqui na lista. Vazio, na verdade, não está vazio, na verdade está com a data de início sendo a data de hoje. Bom, então eu já salvei todas as alterações aqui. Agora a gente vai voltar para o case e vai ver que os dados são exibidos. A data de início sendo a data 5/9. Aqui está pegando a data 5/9 por causa do server do Pega, né? Que está com 3 horas a mais, se eu não me engano. E aqui a gente consegue dizer a descrição e a categoria desse problema. Vocês podem ver que essa alteração que eu fiz, ela se refletiu também para a tabela aqui abaixo. E por que isso acontece? Porque tanto o Repeating Dynamic quanto a Table estão referenciando o mesmo objeto, que é o objeto Issues, que a gente viu aqui. Tanto aqui quanto na Table está referenciando o objeto Issues. Porém, a gente não vai utilizar a Table mais, não por agora, então eu vou deletar aqui. E vamos continuar utilizando o nosso Repeating Dynamic.
Vou fazer um refresh e a gente vai ver que agora só vai exibir o nosso Repeating Dynamic Layout. Deixa eu voltar aqui para o case, teve um pequeno problema. Beleza. Porém, a gente não consegue ver uma lista aqui, a gente só consegue ver um objeto. Então, como é que eu faço para que essa section aqui se repita? Vamos ter que criar novos objetos. E para isso, eu vou criar um botão aqui que vai fazer essa função de criar um novo objeto toda vez que o usuário quiser criar. Então, a gente vem aqui e coloca um botão. Primeiro, vamos colocar um Dynamic Layout, né? Vamos colocar um botão aqui. E esse botão eu vou chamar de Novo Issue. Vou salvar. Até então, esse botão não faz nada, porém, a gente vai fazer com que ele crie um novo objeto nessa lista de issues. Para isso, a gente vai clicar nele, clica aqui em Actions, e aqui tem uma coisa muito importante que é o Action Set. O Action Set é uma combinação de um evento, por exemplo, quando você clica no mouse, com alguma ação. Então, por exemplo, se eu clicar no botão, eu quero que adicione um elemento na lista. Para isso, a gente vem aqui, clica em Add an Event, criar um evento, adicionar um evento. O evento vai ser o clique. E aqui, a gente vem na opção Display Refresh. E esse Display Refresh, ele vai atualizar a tela, ele vai dar um refresh na tela. E no momento que ele fizer esse refresh na tela, ele pode executar um Data Transform. E é isso que a gente vai fazer. Esse Data Transform, ele vai adicionar um elemento na tela e fazer o refresh. Para isso, a gente vai criar ele com esse nome aqui, Append New Issue, por exemplo. Vou clicar aqui no alvo, dar um criar. E aí a gente vem aqui e coloca um append to, por exemplo, ou um appended map to. Eu vou criar um appended map to, que a gente já sabe como é. Eu quero que o issues ele receba a data inicial, sendo a current date time. Vocês podem ver que esse data transform que eu estou criando é exatamente igual a esse pré-report issues. Ou seja, eu poderia sim reutilizar esse pré-report issues, porém eu estou criando esse novo só para demonstrar aqui como a gente pode utilizar um action set em um botão. Então, voltando aqui para a section, a gente criou o append new issue e agora vamos dar submit e salvar. Quando a gente volta aqui no case e dá refresh na tela, a gente vai ver que o botão novo issue ele começa a aparecer. E quando eu clico nele, a tela vai sofrer um refresh e vai criar um novo elemento aqui. Cliquei, vocês podem ver que criou um novo elemento com a data de hoje também. Se eu clicar novamente, ele cria um novo elemento. Então, isso é um Repeating Dynamic Layout. Ele faz a repetição de uma section. Sempre que a gente cria um objeto novo, essa section ela vai ser repetida de maneira fiel. E isso é muito interessante para que a gente possa manipular os layouts com listas. No próximo vídeo, a gente vai começar a mexer mais com as tables e com activities, de modo que a gente possa adicionar fotos a esses problemas.